Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, do nosso querido Papa João Paulo II, São João Paulo II, né, porque ele foi santificado. Bem, então está aí, o esplendor da verdade. É um documento sobre a lei moral, sobre o que devemos fazer, o que não devemos fazer, sobre os 10 mandamentos, que é a lei suprema de Deus, que trouxe para nós através de Moisés. Depois Jesus veio ratificar isso, assinando embaixo, explicando melhor esses 10 mandamentos. Bem, então esse conjunto dos mandamentos humanos que o homem, no sentido do gênero humano, né, homem e mulher deve seguir, é chamado de lei natural, como o Papa aqui está explicando. Chamado de lei natural. Agora, esta lei natural que nós temos em nós, ela é iluminada pela luz divina. Iluminada pela luz divina. Para nós apreciarmos, amarmos e desejarmos seguir essas leis. Com muito carinho, com muito ardor, com muita singeleza no nosso coração, mas entender que essas leis significam a nossa salvação. Bem, então estamos aqui conversando sobre isso já há vários dias. Estamos no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. É uma frase de São Paulo, não é? Que então o Santo Padre ele coloca aqui como título desse segundo capítulo. E nós entramos, desde o nosso último encontro agora, entramos em um novo subtítulo que diz A Consciência e a Verdade. Hoje nós vamos entrar, a partir do parágrafo 57, no juízo da consciência. Vamos aqui buscar entender, interpretar o que o Papa João Paulo II fala para nós. O texto da carta aos Romanos, que nos fez ver a essência da lei natural, também indica o sentido bíblico da consciência. Bem, que texto que é esse? É o texto de Romanos 2, 14 a 15. Então eu vou ler esse texto para nós continuarmos nossas leituras aqui. Romanos 2, de 14 a 15. Porque quando os gentios que não têm leis, os pagãos, né, que não têm lei, cumprem naturalmente os preceitos da lei, não tendo eles lei, a si mesmos servem de lei. Deste modo, demonstram que o que a lei ordena está escrito nos seus corações, dando-lhes testemunho disso a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Por que São Paulo fala isso? Porque a lei foi passada para o povo de Deus. A lei foi dada para o povo de Deus seguir. O povo que quer entrar na terra que mana leite e mel, a terra prometida, que é o céu, a vida eterna. Aos pagãos não foram dadas essas leis. Mas, no entanto, apesar de não ser dada para os pagãos a lei do Senhor, mesmo assim eles a seguem. Então é isso que São Paulo está falando. Não tendo eles leis, a si mesmos servem de lei. Porque eles tentam cumprir essa lei, e essa lei está escrita nos seus corações. Quer dizer, a partir do momento em que eles conheceram Jesus, conheceram a mensagem da salvação, então essa escrita, pelo Espírito Santo, foi colocada nos seus corações. Depois, mais para frente, mais alguns versículos São Paulo vai começar a criticar, então, os que sabem da lei,
Os que receberam a lei, que é o povo judeu, e no entanto sabem que não podem matar, mas matam, sabem que não podem roubar, mas roubam, sabem que não podem adulterar, mas adulteram. Então ele vem explicando isso depois, tá? Mas o que interessa para nós aqui, que o Papa está dizendo, é que essas pessoas, então, que não receberam a lei, mas que seguem a lei de Deus, tendo disso a sua consciência, seus pensamentos como testemunho, eles acusam-se ou defendem-se. E, se fosse continuar aqui na leitura mesmo, né, do próprio Romanos 2, 14 e 16, ele vai dizer aqui: no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Julgará as ações ocultas dos homens. Então, quer dizer, o que nós temos dentro do nosso coração, ele vai explicar aqui também, são coisas que só eu sei. As coisas que estão no meu coração só eu sei. Como assim as coisas que estão no seu coração só você sabe? Mas Deus também sabe. Além de mim, Deus sabe. Além de você, Deus também sabe. E nós seremos julgados, então, por essas ações, esses pensamentos que nós guardamos aqui dentro do nosso coração. Bem, vamos ver adiante o que ele está falando. De acordo com as palavras de São Paulo, a consciência, de certo modo, põe o homem perante a lei, tornando-se ela mesma testemunha para o homem. Testemunha da sua felicidade ou infelicidade relativamente à lei. Perdão, eu falei errado aqui. Testemunha da sua fidelidade ou infidelidade relativamente à lei, ou seja, da sua essencial retidão ou maldade moral. Quer dizer, se eu for fiel à lei, estou reto. Se eu for infiel, eu serei infiel. Se eu não praticar a lei, eu serei infiel. Isso mesmo. A consciência é a única testemunha. Como assim? O que acontece na intimidade da pessoa fica velado aos olhos de quem vê de fora. Quer dizer, quem olha de fora não vê o que está dentro do seu coração. Não lê seus pensamentos. Ela dirige o seu testemunho somente à própria pessoa. Então a consciência dirige o seu testemunho somente à própria pessoa. E, por sua vez, só esta conhece a própria resposta à voz da consciência. Então, só a própria pessoa conhece a resposta quando a voz da consciência fala com ela, dizendo: não faça isso, é perigoso. Olha, você pode se dar mal. Ou quando a consciência fala: faça isso porque é para o seu bem, é para o bem do próximo. Sabe, quando a consciência fala com a gente. Então é nesse sentido aí que só você conhece a voz da sua consciência. Assim como somente eu conheço a voz da minha consciência. Jamais se apreciará adequadamente a importância deste íntimo diálogo do homem consigo mesmo. Jamais se apreciará adequadamente a importância. Quer dizer, é muito importante. É muito importante o homem conversar com ele mesmo. O ser humano, né? Quando eu digo homem aqui, é gênero humano. Conversar consigo mesmo. E ver as razões da voz da sua consciência. Debater com a sua consciência. Ver o que está aí de verdade. O que pode causar mal. O que pode te tornar uma pessoa ilícita. Um ato seu ilícito. Nesse sentido. Mas, na verdade, este é o diálogo do homem com Deus. Por quê? Porque Deus é o autor da lei. Ele que criou, ele que instituiu as leis, como já dissemos. Ele trouxe dos céus a lei e colocou para os homens na tábua. Quando vem o Espírito Santo, ele não coloca mais as leis na tábua de pedra. Ele coloca as leis no nosso coração, na nossa consciência. Então o Espírito Santo vem e nos sela, nos marca com a lei de Deus, para nós seguirmos essa lei de Deus, já de dentro de nós,
Por isso que essa lei de Deus, ela ilumina a lei natural, ilumina os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então por isso que é uma lei divina. Deus é o autor da lei, modelo primeiro e fim último do homem. Modelo primeiro e fim último, quer dizer, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos que ser assim até o fim das nossas vidas, é o que está dizendo aqui. Nós temos que nos comportar como imagem e semelhança de Deus até o fim de nossas vidas. Nós somos criados para isso, para ser imagem de Deus, para ser semelhança de Deus. Por isso que ele coloca a luz do Espírito Santo, a luz divina, iluminando a nossa lei natural, iluminando nossos pensamentos. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. A consciência, escreve São Boaventura, é como o arauto de Deus e o seu mensageiro. A consciência é como o arauto de Deus. O que é o arauto de Deus? O arauto é aquele que fala, publica. Vocês devem saber disso, que antigamente, quando se escrevia jornal, então tinha boa notícia. Então saíam, geralmente, né? Saía um menino com os jornais na sua mochila, na sua bolsa ali, e dizendo: extra, extra, boa notícia, olha a notícia do dia, que muitas vezes não era boa, né? Mas olha a notícia aqui, está acontecendo isso agora, neste momento. Todo mundo comprava o jornal, então ele fazia propaganda do jornal que trazia uma notícia, boa ou ruim, mas uma notícia importante para a sociedade. Então o menino gritava, ele falava, ele se expressava. Então o que é um arauto de Deus? Um arauto de Deus é aquele que fala, se expressa segundo Deus. É um mensageiro de Deus. O menino com o jornal é mensageiro das coisas do mundo, das notícias do mundo. Já o arauto de Deus é um mensageiro de Deus. Então, a consciência é como o arauto de Deus e o seu mensageiro. Por quê? Porque ela escreve, né? Ela escreve. E o que diz, o que essa consciência diz, não o ordena de si própria. O que essa consciência diz não o ordena de si própria, mas como proveniente de Deus, à semelhança de um arauto quando proclama o edito do rei. Então também existe o arauto, que ele ia com a carta do rei. Então o rei escrevia alguma coisa importante, alguma coisa que iria alterar a vida das pessoas, alguma coisa boa, uma notícia boa ou ruim, porque às vezes o rei colocava um edito para cobrar mais impostos, né? Então o arauto é aquele que levava a carta do rei, reunia o povo e proclamava em voz alta aquela notícia. Então a consciência é como o arauto de Deus e seu mensageiro. E o que diz não o ordena de si própria, mas como proveniente de Deus, a semelhança de um arauto quando proclama o edito do rei. Então a minha consciência não diz o que proclama de mim mesmo, mas o que vem de Deus. É isso que a minha consciência deve expressar, deve entender, deve refletir, deve dizer. E disto deriva o fato de a consciência ter a força de obrigar. Portanto, pode-se dizer que a consciência dá ao próprio homem o testemunho da sua retidão ou da sua maldade. Mesmo sendo iluminada pela luz divina, eu posso me revoltar contra ela, como fez Adão e Eva. Recebeu a mensagem de Deus, iluminada por Deus, evidentemente. Mas não seguiu essa mensagem de Deus. Foi seguir a mensagem do demônio, da serpente, que falou com eles. Sim, então da sua retidão, da sua maldade, mas conjuntamente, e antes mesmo é testemunho do próprio Deus, cuja voz e juízo penetram no íntimo do homem até às raízes da sua alma, chamando-o à obediência. Então existe essa luz de Deus que te chama à obediência. Quando você não obedece à luz de Deus, então você obedece ao seu próprio pensamento que não está iluminado por Deus. Nesse sentido, quando você vai fazer o mal,
não está iluminado por Deus, então sim, você vai responder a Deus, porque Ele te deu a consciência, Ele te deu a luz, Ele te deu a lei, te deu tudo para cada um de nós. Então por isso que devemos obedecer e seguir as leis de Deus. A consciência moral não encerra o homem dentro de uma solidão intransponível e impenetrável, mas abre-o à chamada, à voz de Deus. Nisto e em nada mais se encontra todo o mistério e dignidade da consciência moral, em ser o lugar, o espaço santo no qual Deus fala ao homem. Olha que frase muito bonita. É uma frase que foi tirada de um discurso, de uma audiência geral. 17 de agosto de 1983. Puxa vida, né? Uma frase muito bonita. Nisto, então repetindo, nisto e em nada mais se encontra todo o mistério e dignidade da consciência moral, em ser o lugar, o espaço santo no qual Deus fala ao homem. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos, então, que deixar bem claro a nós mesmos que a nossa consciência é o espaço onde Deus fala. Agora, cabe a nós seguirmos a voz de Deus, ouvirmos a voz de Deus que fala ao nosso coração. E não ouvirmos a voz que vem do maligno, ou que vem do nosso egoísmo, do nosso orgulho, arrogância, prepotência, em não obedecer à voz de Deus e obedecer aos meus desejos, meus caprichos. Então é necessário nós pararmos aqui um pouquinho agora, para refletirmos. Como que eu tenho agido? Como que você tem agido? Você tem ouvido a voz de Deus e mesmo assim você tem desleixado? Eu, Luiz Carlos, tenho ouvido a voz de Deus e tenho desleixado essa voz de Deus? Ou não quero nem pensar nisso? Ou crio razões, ou instituo razões para acobertar o meu pecado? Muitas vezes nós fazemos isso. Eu mesmo já fiz isso. Quer dizer, eu quero acobertar um pecado, então eu crio situações, eu crio razões. Eu instituo razões na minha vida para dizer que aquilo nem pecado é. Estou desviando um dinheiro lá da minha empresa, por exemplo. Daí eu crio uma cobertura para aquele dinheiro que estou desviando da empresa. Como é que eu crio? Eu crio assim. Essa empresa ganha milhões. Esses R$5, R$10 não vai fazer falta. Para mim, muitas vezes fazem falta. Mas para a empresa não faz. E outras nem vão saber mesmo disso. Então, quer dizer, eu crio uma máscara, eu crio uma cobertura, eu crio uma situação para promover aquele meu pecado, aquela minha falha, aquela minha decisão errada. Então aí que está. Bem, continuando aqui. São Paulo não se limita a reconhecer que a consciência faz de testemunha. Então, é importante também, isso já lemos aqui, mas eu não falei sobre isso. A minha consciência vai servir de minha testemunha. A minha consciência, sabe quando? No juízo. Tanto no juízo pessoal e imediato após a morte, como no juízo final. O que é o juízo pessoal e imediato após a morte? No juízo pessoal, quando eu morro, então eu, Luiz Carlos, vou morrer agora, por exemplo. Bem, morri, ok. Aí a minha alma será levada pelo meu anjo da guarda, se eu for batizado, evidentemente, será levado pelo meu anjo da guarda até a presença de Jesus. E isto é o que ensina categoricamente a doutrina cristã católica. Então, se eu sou batizado, eu tenho um anjo da guarda. Esse meu anjo da guarda vai levar a minha alma
O que é minha alma? Meu espírito. É a minha consciência. É onde está o meu eu, onde é o Luiz Carlos verdadeiro, porque no corpo não está o Luiz Carlos verdadeiro, está apenas a aparência. Mas o que está interior é que é o Luiz Carlos verdadeiro, real, que é o meu espírito. Então esse espírito é levado diante de Jesus. E ensina a doutrina católica que Jesus vai fazer... Eu vou para um teste, vou para um exame. Mas a doutrina católica explicita que Jesus só vai fazer uma pergunta. Então é o exame de uma pergunta só. Você está acostumado aí a exames de 10, 20, 70 perguntas, né? 90, como é caso de... para você fazer um vestibular, para entrar na faculdade. Então, é uma pergunta só, estava dizendo, né? Jesus, você vai ser apresentado a Jesus, mas é apresentado assim, no sentido de ser colocado na presença dele, porque já te conhece faz tempo. Foi ele que te criou, não foi? Então Jesus vai olhar nos seus olhos diretamente, no fundo da sua alma, né? Como muita gente diz que os olhos é a janela da alma, não é? Então Jesus vai olhar bem no fundo da sua alma, chamar você pelo nome. Por exemplo, eu não sei seu nome, mas Luiz Carlos, né? Então Jesus vai olhar para mim e dizer: Luiz Carlos, você me amou? É só essa pergunta. Já ensinei aqui várias vezes, não custa repetir. Mas é só uma pergunta: você me amou? E daí sim a nossa consciência servirá de testemunha. Ah, bom. Aí que entra o que São Paulo está falando e o que aqui o Papa João Paulo II está falando, a dignidade da minha consciência. Eu tenho dignidade do quê? Como já disse, né? Dignidade de um demônio, dignidade de eu mesmo, dignidade de Deus. Que dignidade eu tenho? Então aí sim, a minha consciência irá testemunhar a meu favor ou contra mim. Aí que está. A minha consciência, diante de Jesus, eu não posso mentir. Porque ele me conhece. Ele sabe tudo de mim. Até de coisas que eu nem mesmo sei, ele sabe. Então, nós não podemos ter, desculpa a expressão, não podemos ter a cara de pau de tentar mentir para Jesus. Não é? Falando assim, mas quando foi que eu vi o Senhor? Parece que eu nunca te vi. Então não diga isso, por favor. Porque Jesus está em todas as pessoas, como nós já ensinamos aqui muitas vezes. Jesus está em todas as pessoas. Naquele que você discrimina porque é de outra cor, é de outra raça. Naquele que está preso porque você diz que bandido tem que morrer, está na cadeia mesmo. Então você discrimina também. Ou naquele que é homossexual, que você fala, não, o que é isso? Homossexual não faz parte da minha vida, isso não... Então você discrimina também. E enfim vai, e aí por aí vai. Então, por favor, Jesus está em todas essas pessoas. Então não diga que você nunca viu Jesus. Então a sua consciência será sua testemunha ou para a sua condenação ou para a sua salvação. Então, na verdade, não é Jesus que vai falar, Luiz Carlos, então agora você vai para o fogo do inferno. Ou, Luiz Carlos, você vai agora para a alegria eterna, para o gozo eterno. Não é ele que vai falar. É você mesmo que vai falar para Jesus onde você deve ir, o caminho que você escolheu. Se você escolheu o caminho da salvação ou escolheu o caminho da perdição, é a sua consciência que irá testemunhar. Que coisa profunda isso, meu Deus, não é? É como o senhor fala aqui, né? O juízo da consciência é um juízo prático, ou seja, um juízo que dita aquilo que o homem deve fazer ou evitar, ou então avalia um ato já realizado por ele. É um juízo de absolvição ou de condenação sobre os atos do ser humano. E é precisamente acerca do julgamento dos atos e simultaneamente do seu autor e do momento da sua definitiva atuação que fala o apóstolo no mesmo contexto, no mesmo texto. Como
se verá no dia em que Deus julgar por Jesus Cristo as ações secretas dos homens, segundo o meu evangelho. Então aí está. O que você nunca revelou a ninguém, você nunca quis revelar a ninguém, nunca se permitiu revelar, coisas que as pessoas não sabem que você tem, que você pensa, que você sente, Deus sabe. Isso será colocado diante de Deus, porque é a sua consciência. Então, meu irmão, minha irmã, temos que prestar muita atenção. Eu digo por mim mesmo, você, eu não sei. Mas como nós somos iguais, eu penso que estamos no mesmo barco. Ou como minha mãe dizia, somos farinha do mesmo saco, não é verdade? Então, ou estando no mesmo barco, no mesmo saco de farinha, nós somos iguais. E temos os mesmos problemas, temos as mesmas dúvidas, temos as mesmas situações. Então, devemos nos policiar melhor, devemos tomar conta de nós melhor. Devemos, buscar a verdade de Deus que está aqui nesses documentos, na palavra de Deus, e deixarmos que essa verdade entre no nosso coração, para nós possamos mudar nosso modo de agir, mudar nosso modo, nossos atos deverão ser atos condizentes à vontade de Deus, e não ao prazer dos homens, não ao prazer do mundo, ao que o mundo pede para eu fazer. O mundo pede para eu fazer tatuagem, que agora é moda fazer tatuagem, então eu vou encher meu corpo de tatuagem porque é moda agora. Se eu não tatuar meu corpo, eu sou uma bolachinha fora do pacote. Então eu vou tatuar meu corpo. Porque agora o modelo agora, a moda agora é troca de casais entre os casados. Tanta gente fazendo isso, está sendo legal, bacana. Então também vou fazer isso. Então temos que tomar cuidado com isso, com que o mundo dita para você fazer. Cuidado com o que o mundo dita para você fazer. É melhor você seguir o que Deus dita para você fazer, porque o mundo não vai te salvar de forma nenhuma. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos fazer a nossa oração final. A oração, então, que São João Paulo II faz a Nossa Senhora. Ó Maria, Mãe de misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.